3 anos o senhor passou no candomblé. E como Passei foi? quase que diariamente na casa do candomblé. Eu saía da escola... O senhor ia para tocar? Ou ia mais para participar mesmo? As duas coisas. Ou esperando ver o... Mas porque assim, a nossa ideia de religião é bem complicado para quem não entende. A nossa ideia de religião é um lugar onde você vai toda semana para prestar um culto, né? O candomblé não funciona assim. Por exemplo, igreja você tem missa todo dia, ou pelo menos no domingo. A Umbanda geralmente tem a sessão todo sábado. O candomblé não é assim. O candomblé ele é uma religião familiar. A cerimônia pública, né, que é aberta, que as pessoas vêm e frequentam, aquilo ali às vezes tem a cada 2, 3 meses. Tem um calendário da casa. Porque uma cerimônia daquela é caríssima para fazer. E é demorada, longa, uma coisa assim, apoteótica. A religião ela é praticada no dia a dia, dentro da casa. É um banho que você toma, é uma folha que você pega, é uma comida que prepara, é ali a casa do candomblé, eles chamam Ojubós, né? Cada divindade tem um altar. Imagina, é como Paulo quando vai no Areópago de Atenas e ele vê que na cidade tinha um altar para cada. Então, aquilo é bem a concepção de mundo pagão. O candomblé é o resquício disso, né? Só que vindo da África e não da Grécia, como no caso de Paulo. Então, na casa do candomblé tem lá uma casa, né? Um quarto ou uma parede, um canto que seja para cada divindade. Dependendo do dia da semana, da época do ano, aí tem um culto que você vai fazer ali. Né? É uma comida que tem que preparar para aquela divindade, uma vela, um sacrifício. Então, é um culto doméstico, aquilo é tudo feito ali dentro. Não é uma coisa que tem uma cerimônia que você vai todo sábado à noite. Então, não tem hora, não tem dia certo. O filho que quer frequentar a casa, que quer aprender. O pai, né, o babalorixá, a Yalorixá, na minha época, era uma mãe de santo, né, Yalorixá. Eles consideram o sacerdócio ali dentro como o sacerdócio de fato. Com exceção de que, diferente de nós, no catolicismo, que somos celibatários, lá geralmente as Yalorixás, babalorixás são casados, têm família, mas quem lida com o santo, né, com o orixá no candomblé, não pode mais fazer outra coisa, assim, trabalhar fora. Tem que viver para o orixá. E aí geralmente, se era a Yalorixá, era o esposo que trabalhava, que sustentava, e a casa, né, do candomblé eram os filhos que pagavam mensalidade, como um dízimo, né? Todo mundo tem que ajudar todo mês para manter, porque realmente é uma coisa dispendiosa, muito, é uma religião muito dispendiosa, se gasta muito. Mas o que me instigava era aquela quantidade de detalhes, assim, é uma liturgia, é um respeito, é um temor. Então, assim, de repente alguém que está nos assistindo e olha assim, nossa, padre, o senhor fala, ao invés de atacar, né, alguém que está convertido, olha, eu não tenho que atacar. Nosso Senhor veio na minha vida, me converteu e eu sou um cristão convicto. Agora, em termos de comparação, você vai entender o que eu vou dizer e muita gente que assiste a gente vai entender. Eu estou falando de fim dos anos 90, começo dos anos 2000. O que nós tínhamos de ministros sagrados nas nossas paróquias era assim um mar, uma ruma, um mói, como diz no Ceará, né? De padres progressistas, relaxados, que para eles liturgia nada mais era do que um jogral para incutir ideias sociais. A noção de que liturgia e culto são sagrados e intocáveis eu trouxe do candomblé. Porque se dependesse dos padres que eu vi na minha infância e começo de adolescência, eu estava pouco me lixando para a missa. Então veja, quando eu me converti, eu parti desse princípio. Que idade que o senhor converteu? Há 15 anos. Então, do candomblé, o senhor já voltou para a igreja ou foi para algum lugar mais? Não. Do candomblé eu já vim para a igreja. Veja, como eu sempre fui assim, curioso, né? Já na escola também, eu conheci amigos que eram pentecostais, não católicos, pentecostais. Então o senhor arrodeou bastante. Ah, meu Deus do céu. Mas assim, igreja protestante, na época, eu nunca gostei, nunca quis saber. Mas eu tinha um amigo que era da congregação cristã. E de vez em quando ele chegava contando alguma coisa. Deus revelou pela palavra.
ai, não sei quem foi selado com a promessa de novas línguas. Falava essas coisas. Eu falei, o que será que é isso? E aí ele dizia, mas Deus toma a pessoa, ela fala línguas estranhas. Deus toma outra pessoa, ela tem revelação. Eu falei, imagina. E eu pensava comigo, isso aí mãe de santo tem, né? Adivinhar a vida dos outros. E aí um dia eu fui perguntar pra minha mãe, falei, mãe, tem esses negócios na igreja? De gente que fala língua estranha, revelação? E minha mãe falou, tem. Renovação carismática. Tem. Eu falei, mas o que é renovação carismática? Eu falei, nossa, e onde que é que tem isso aí na igreja? Que aí me instigou a curiosidade, né? Onde que tem isso daí? Eu falei, o grupo de oração que tem na igreja todo sábado. Eu falei, grupo de oração? Porque assim, eu ia na missa, a gente ia na missa. Enquanto a gente morou dentro de casa, minha mãe sempre disse, enquanto estiver debaixo do nosso teto, vai à missa de domingo. Se um dia vocês não quiserem ser católico, problema de vocês quando vocês estiverem pagando as contas de vocês na casa de vocês. Aqui se vai à missa no domingo. Então eu ia no candomblé quase que todo dia. E ela nem sonhava. Imagina! Mãe veio descobrir que eu tinha frequentado o candomblé esse tempo todo, um ano depois que eu já tinha deixado. E ela descobriu sentada no banco da igreja, eu contando o testemunho. Porque eu não tinha coragem de dizer na cara dela. Ixi, mãe, coitada, ainda bem que ela é baixinha, do tamanho dessa caneca. Ela foi se enfiando por debaixo do banco, assim, se escondendo, morrendo de vergonha. E aí eu pedi perdão pra ela, porque foram anos de mentira, né? Mentindo. Eu, às vezes, deixei umas pontas sem nó, né? Porque eu levava algumas coisas pra casa do candomblé e escondia. Só que a nossa casa era pequena, né? Então, uma vez ou outra, ela via alguma coisa, eu sempre inventava alguma desculpa. Não, isso aí eu inventava. Então, assim, ela chegou a suspeitar, assim, muitas vezes, mas descobrir que eu me envolvi com a profundidade que eu me envolvi, isso ela só descobriu muito depois, para você ver como eu era ardiloso. Ardiloso. Eu convencia na forma de me comunicar. O senhor fala profundidade porque lá o senhor chegou por exemplo, fazer trabalhos, essas coisas? Sim. Eu estava me preparando para me tornar um Ogã Alabê da casa. Ogã Alabê é a pessoa que toca os atabaques. Mas existe todo um ritual para confirmar o Ogã, que chama, né? Confirmar. Eu não cheguei a ser confirmado, né? Suspenso, que eles chamam de suspender, levantar. Eu vinha aprendendo, e ficava ali na casa do candomblé aprendendo o máximo que eu pudesse, porque no candomblé se leva muito a sério a coisa do tempo. Entendi. Por mais que eu soubesse e aprendesse muito, eu só tinha 2 anos na casa. Entendi. Então uma pessoa que não tenha tempo, que não seja um ebome, né, um mais velho, como eles chamam, não pode assumir cargos. Então, a minha Lorixá tinha muito carinho por mim e eu por ela. Ela me ensinava tudo que estava na minha possibilidade de atender, aprender, porque era uma religião de mistérios. Você tem que ir aprendendo e não é tudo que você tem acesso. O senhor muito curioso. Pois você imagina como isso me instigava? E eu querendo ver o negócio? Meu Deus do céu. E o grupo de oração? Aí eu fui, minha mãe falou que era o grupo de oração. Eu achei estranho, porque quando a gente ia pra missa, às vezes tinha algum aviso lá no final, não sei o que, do grupo de oração. Evento tal do grupo de oração. Só que quando falava essa palavra grupo de oração, o que vinha na minha cabeça? De um jovem, de um adolescente de igreja. Um bando de véia com a fita no pescoço rezando terço. Isso aqui é essa a ideia que dá grupo de oração. Quando minha mãe falou que grupo de oração era a tal da renovação carismática, aí era uma palavra mais forte, né? Carismática. Parecia candomblé, carismática. Uma palavra assim com umas vogais mais abertas, né? Aí eu falei, é isso daí? Eu falei, que dia que tem? Não, na época era de sábado depois da missa, lá na igreja. Eu falei, eu vou ver qual que é a dessa carismática aí. Aí eu fui. Primeira vez que eu fui no grupo de oração era um mês de outubro, nunca esqueço. Ano 2000. 22 anos atrás. Eu cheguei na igreja, aí eu vi, tava terminando a missa, não era todo mundo que ficava, né? Alguns foram embora, o povo foi chegando, montando os instrumentos ali, começou o louvor. Louvor, música animada, até aí tudo bem. Quando esse povo começou a orar,
Em língua. Olha, Guto, não em língua, nem em línguas ainda. Ó, a nossa região aqui de Osasco, talvez quem seja da Renovação e viaje, possa conhecer um pouco. A nossa Renovação aqui de Osasco, ela sempre teve um perfil, a gente chama aqui na região de aleluiado. Certo. É um povo que ora, pensa num povo que ora, berrando. Uma Assembleia de Deus fica no chinelo, mas o povo berrava e rachava no glória, e falava em língua, e sapateava. Aí tinha um povo que sapateava assim, ó, no corredor da igreja, e orava. Falei, meu Deus, isso é um Xangô. Eu fiquei assim, horrorizado com aquilo lá, e eles oravam desse jeito mesmo, era um povo pentecostal, grupo de oração da minha paróquia, de origem, Paróquia Espírito Santo, em Osasco. E ficava, meu Deus, será que o padre sabe que estão fazendo macumba dentro da igreja? Eu pensei comigo, né? Porque um orava igual um Xangô, outro igual um Ogum. Aí, e eu tinha a mentalidade de candomblé, eu falei, eu não vou ficar aqui dentro, de jeito nenhum. Eu fiquei escandalizado. Foi a minha primeira experiência de grupo de oração, eu fiquei horrorizado. Como eu tinha a mentalidade de candomblé é assim, se uma pessoa tá sob manifestação da divindade, você não pode dar as costas para ela. Entendi. Aí as pessoas começaram a orar em línguas, eu fui saindo assim, ó, de frente para elas, com medo de dar as costas, porque elas estavam orando em línguas. Olha, se elas estão orando em língua, então Deus está manifestando nelas, deve estar incorporada. Eu saí assim, ó, com a mãozinha estendida, que era assim que ficava no candomblé. Saí assim, ó. E saí da igreja correndo. E fui, meu Deus, fui o caminho todo até em casa. Deus me defenda. Esse povo falando essa língua estranha, parecendo um trator. Não vou de jeito nenhum, macumba dentro da igreja, o que é isso? Mas você sabe, Guto, que eu passei a semana inteira com aquelas palavras em línguas na minha cabeça, me atormentando. Falei, pra quem aguenta macumba no terreiro, macumba na igreja não tem nada demais, eu vou voltar lá. Porque aquilo me instigou. Quem sabe eu aprendo. Olha só a minha cabeça, né, de macumbeiro. Quem sabe eu não descubro lá se tem algum desses cursos onde eles aprendem a adivinhar a vida dos outros, né? Porque isso aí quem fazia ela era a Yalorixá no terreiro. Se eu aprendesse na igreja a adivinhar a vida dos outros, aí as minazinhas do terreiro iam, né, pagar um pau em mim, porque eu já era ogã, sempre tinha um namoro ali, uma ficada, porque músico chama atenção em qualquer religião, na macumba é assim também. E aí eu falei, eu vou continuar, vou ir lá, mas eu continuava indo no terreiro, e no sábado eu ia no grupo de oração, e no domingo na missa, porque era obrigado. E o grupo de oração ia por curiosidade, dizendo comigo mesmo, eu não vou nunca rezar igual aquele povo ali, que são um bando de retardado. Eu vou só pra ver se alguém adivinha as coisas, que eu queria ver um negócio. Meu negócio era ver espírito voando. E eu queria saber qual que era aquela das línguas estranhas. Aí isso foi passando outubro, novembro, dezembro, aí em janeiro de 2001, eles começaram a dar os avisos no grupo de oração, nós vamos ter retiro de carnaval, dias 12, 13 e 14 de fevereiro, no ginásio Ives Tafarello, que é ali bem perto de casa, uns 2 quarteirões para cima, assim, muito perto mesmo. Aí eu pensei, falei, 12, 13, era domingo, segunda e terça, eu só tinha obrigação no terreiro na quarta, falei, dá pra eu ir nesse retiro aí. Então o senhor ia, mas continuava indo? Sim, eu ia no candomblé. Entendi. Agora, pra você ver como eu era ardiloso. Eu indo no grupo de oração, eu já prestei, porque tinha uma coisa que a gente não quer, é chamar atenção para si num ambiente, né? Você tá num ambiente, você quer se misturar, você não quer chamar atenção para si como sendo do contra. Então eu percebi que todos os carismáticos tinham um padrão. Eu fui atrás de montar o meu padrão, um crucifixo enorme, igual esse aí que você usa, já fui atrás de comprar, uma Bíblia marrom, grandona, comprei também, isso. E na época era esses de metal, né? Era de madeira grandão, daquele que o Ibama pegar, prende, que foi uma árvore inteirinha para fazer, era um crucifixo desse tamanho, uma cruz processional. A gente usava no peito. A Bíblia marrom, terço preto, uma camisetona de alguma coisa assim, um santo, Jesus, coração de Jesus, alguma coisa assim. Comprei. Minha fantasia de carismático pronta. Todos os códigos eu já aprendi, era a paz de Jesus, era irmão, era irmã, ninguém tem nome na renovação.
É tudo irmão, achava isso ótimo, porque eu sou péssimo pra gravar nome do povo. Aí eu fui no retiro lá de carnaval, mas um carismático montado. Completo. Imagina, eu, macumbeiro, de muitos jeito nenhum, sou católico, nasci, cresci na igreja católica. E se alguém perguntasse alguma coisa de igreja, eu sabia. Eu sabia o catecismo, sabia a Bíblia. Você mandasse pregar lá. Pelo amor de Deus. Aí fui no retiro. Esses era um retiro aberto, desses que faz em ginásio. E cada dia do retiro era uma equipe diferente, né? Você marca sempre um ministério, uma comunidade de vida, alguma coisa vinha. No domingo, veio um pessoal que era ali mesmo da região, da cidade de Osasco. E o ginásio lotado, eu na arquibancada, já tinha feito uns amigos, né? No grupo de oração, todo lugar eu sempre faço ali os amigos. Aí começou a oração. Coro comer, eu não falava em línguas ainda, eu ficava amém, 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 amém. E as músicas eu só repetia a última sílaba para fingir que eu sabia, né? Espírito, tu encha minha vida. Eu tô por dentro de tudo. Aí na oração, Deus usou a serva de Deus que estava com o microfone e falou assim: aqui tem um jovem no nosso meio, você frequenta um terreiro de candomblé. E o Senhor está falando para você renunciar, que ele tem uma obra na sua vida. E eu lá na arquibancada: Senhor, liberta esse jovem, tem misericórdia dele, cobre com o teu sangue, amém, 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 amém. Imagina que era eu. Eu sou católico, nasci na igreja católica, minha mãe era católica, minha avó, nós somos do Ceará. E aí, acabou o domingo, na terça-feira, aí vinha na segunda-feira, né? E um outro pessoal, também de fora. Era o pessoal de uma outra diocese, que não estava no dia anterior. Trazia ministério de música, pregadores, tudo. Oração de novo. As orações e proclamando o que Deus dava. Aí era um negão, não era mais a senhorinha do domingo. Era um negão, 4x4. Microfone na mão. Rezando linguagem. Falei: o Senhor mostra que tem um jovem. Jovem, você frequenta um terreiro de macumba. Deus está falando para você renunciar. Ele tem uma obra grande na sua vida. E eu lá tô orando com todo mundo na arquibancada: Senhor, o Senhor não libertou esse jovem ainda. Tem misericórdia. Segurando na cruz aqui, ó. Uhum. E falando amém, 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 amém. Não era comigo. Imagina, eu católico, crismado, fiz primeira comunhão, tomava hóstia. Eu sei que isso foi no domingo, na segunda de manhã. Segunda à tarde, tinha atendimento de oração. Na época tinha os atendimentos de oração durante os encontros. Aí eu perguntei pros amigos, né? O que é aquela fila que tem ali embaixo, no pé da arquibancada? É oração de cura e libertação, né? Ah, tá, que bom. Aí eu pensei comigo: nossa, faz tempo que eu não tomo um passe. Porque passe a gente toma na Umbanda, no candomblé não tem passe. Passe é coisa de espírita. Falei: eu vou tomar um passe dos carismáticos, ver se é bom. Negócio de botar a mão. Confusão. Aí eu fui lá, você vê a cabeça, né? Aí fui, peguei a fila. Aí eu reparei que o povo entrava, saía chorando. Entrava, saía chorando. Eu falei: que engraçado, né? Eu cutuquei um senhor que estava na frente, já sabia todos os códigos, né? Ô, irmão, Pai Jesus, né? Engraçado, né? As pessoas entram ali na sala, saem chorando. Será que eles estão batendo, né, nas pessoas? Aí ele riu assim. Falei: irmão, é assim mesmo, né? Às vezes Deus, o Espírito Santo revela alguma coisa, a pessoa fica emocionada. Aí eu pensei comigo: pixa, agora lascou, vão revelar minhas macumbas, tudo lá dentro. Eu preciso dar um jeito de sair dessa fila. Aí falei: eu vou esperar esse irmão aqui da frente entrar, que a hora que ele entra vai ficar feio, né? Eu saí, ele veio que eu sei sendo que eu puxei conversa. A hora que ele entrar, eu saio. Só que assim, eram várias salas lá dentro. Então acho que desocupou umas 2 ou 3. Aí chamaram ele. Quando eu ia sair, aí veio a gordinha. Nunca esqueça a cara daquela gordinha na fila. Ô, irmãozinho, pode vir que chegou a sua vez. Aí eu fui olhando e fui andando aquele corredor em direção à sala, rezando na minha cabeça: meu Deus, que não tenha ninguém conhecido lá dentro. Ninguém conhecido lá dentro. Quando eu entrei, eram as vizinhas lá de casa. Aí eu falei: meu Deus, que elas não lembram de mim, que elas não lembram de mim, que elas não lembram de mim. Elas olharam: oi, Doug,
Douglas, tudo bem? A paz de Jesus. Meu Deus. Que elas não lembram da minha mãe, que elas não lembram da minha mãe. Aí uma delas falou, ai, a dona Rita tá bem? Saudade dela, vou fazer uma visita. Pensando comigo, não, desgraça, morre antes dessa visita. E agora, o que eu vou fazer? Eu pensando comigo, era 3 senhoras. Uma vizinha lá de trás de casa. E depois da minha conversa, abrindo aspas, eu lembrei de muitas situações. Essa irmã era uma grande profeta. Um dom de revelação terrível. Quantas vezes ela ia lá em casa para levar recado de Deus para minha mãe. Olha. E eu lembro disso pequeno. Então assim, a renovação, os dons sempre circularam a nossa casa. Só que era uma época que a renovação não podia se reunir na igreja. Os grupos eram nas casas. Os padres em Osasco não deixavam, né? Perseguiam ferrenhamente. E então não era sempre que minha mãe conseguia. E como era nas casas, às vezes minha mãe ia, eu ficava em casa com meu pai ou com os meus irmãos. E então a gente não tinha muito costume de ir, mas minha mãe conhecia. Por isso que ela me indicou, o grupo de oração, renovação carismática, naquela época já estava na igreja, né? Aí eu sentei na cadeira e aquela senhora, né? Você quer oração em que sentido? Eu pensando comigo, eu queria no sentido da porta pra eu ir embora. Aí eu falei, não, eu quero só, né, uma oração mesmo pra Deus abençoar, não sei o quê. Eu não falei lé com cré, só pra elas orar logo e eu sair dali. E essas mulheres começaram a orar e botaram a mão no meu ombro, menino do céu. E olha que fazia tempo que eu não tinha tomado, que eu não tomava um passe, hein? Mas pensa num passe poderoso dos carismáticos. Aquelas senhoras colocavam a mão no meu ombro e saía, eu ficava tirando assim o ombro da mão delas, um incômodo, aquilo ia me incomodando. Mas era um incômodo bom, porque saía um fogo gelado, um gelo quente, um negócio estranho da mão delas. Falei, meu Deus, essas mulheres têm uma uruca nelas, um axé diferente, eu pensando comigo, né? Tem um axé nessa mão. E eu também ia tirando a mão para ver se a revelação não pegava, né? O contato, né? Mal sabia eu que o Espírito Santo tem Wi-Fi. Aí elas foram terminando. Bluetooth. Aí elas foram terminando a oração, foram rezando, né? Termina a oração rezando a Ave Maria. Eu falei, ai meu Deus, agora elas já estão rezando a Ave Maria. E eu rezando junto com aquela Ave Maria. E eu falei, ai meu Deus, agora que é a hora da minha morte. Amém. Aí elas olharam pra mim e falaram, olha, o Senhor manda dizer. Aí eu pensei comigo assim, cala a boca, não é pra dizer nada pra essas velhas. Aí ela falou, o Senhor manda dizer que Ele nunca vai te envergonhar na casa de Deus. Que você nunca vai ser constrangido. É o único recado que Deus manda dizer, fique em paz. Ele não vai te constranger e nem te envergonhar. Ele sabe trabalhar com o teu coração como vai ter que ser. Aí fui, apertei a mão delas, fui embora antes que Deus mudasse de ideia, mas nunca esqueça essa palavra. Eu tinha medo, porque realmente eram senhoras que me conheciam minha casa. E se Deus revelasse ali aquilo com que eu mexia, eu ia sair envergonhado. Talvez nem quisesse mais voltar. Então Deus soube trabalhar comigo. Sim. Na terça-feira de carnaval, que foi o último dia do retiro, aí veio um outro pessoal, feriado de carnaval, o último dia do encontro, bem mais lotado, arquibancada cheia. Começou oração de manhã. Aí veio um outro irmão, na época era um pessoal da Canção Nova, inclusive, era o Paulo Vitor, eu nem sei por onde ele anda, ele não é mais da Canção Nova, isso eu sei que ele não é. Mas na época ele era da Canção Nova. E ele começou a ministrar a oração. Aí Deus usou ele e falou, olha, aqui tem um jovem, você frequenta um terreiro de macumba, de candomblé, e o Senhor já falou com você nesse retiro, o Senhor fala pela última vez. Renuncia hoje, ele tem uma grande obra na sua vida e tem mais. Se você não renunciar hoje, no futuro milhares de vidas vão se perder. E você não entende hoje, mas um dia você vai entender. Aí eu lá na arquibancada pensando comigo, Senhor, pode ser que talvez esse jovem seja eu. Pode ser, porque eu sou católico. Mas se sou eu, vamos parar com essa palhaçada de ficar fofocando minha vida pros outros. Aqui tem um jovem, Tem gente que vai nos encontros doido por uma revelação. Vou lá, a revelação lá pra mim, eu fiquei, foi puto.
Falei, meu Deus do céu, se intrometendo na minha vida. A gente vem pra ver um negócio, o negócio vem e fica enchendo o saco. Eu pensei comigo, que aí teve essa oração e depois foi uma pregação. Eu nem prestei atenção na pregação, eu fiquei na minha mente. Se é para eu sair do candomblé, então venha me tirar, porque eu não vou sair. Por que que eu vou sair de um lugar onde eu gosto de estar e me sinto bem? Porque eu não estou fazendo mal para ninguém. Tem a desculpa da pessoa que não quer mudar de vida, né? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou usando droga, eu era um bom filho, eu tirava boas notas, eu era inteligente. Então, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, eu gosto do candomblé, eu não vou sair. E eu fiquei a pregação inteira. Se quiser, venha me tirar. Eu não vou sair. E aí eu ouvia mais um pouco, falei, se quiser, venha. Eu não saio. Você não é Deus? Não é o todo, o poderoso? Então vem, dá teus pulos, se vira. Aí eu sei que teve aquela pregação. E aí depois uma irmã pegou o microfone e falou, olha os irmãos que estão aqui nas arquibancadas, vamos descer aqui para a quadra, que o Senhor nos direcionou de fazer a efusão do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso, mas falou Espírito, na hora eu desci. Mas eu desci na hora. Desci as escadas, fui lá pro fundo da quadra e fiquei esperando. Vamos ver se o Espírito chega. Aí disseram, não, então vamos fechar os olhos, cantar, e começaram a cantar. Essa foi a música da minha conversão, né? Que todo mundo conhece. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Falei, essa eu conheço, que é Marcelo Rossi, e eu já aprendi em casa. E eu ia cantando junto. E os irmãos iam orando, ministrando, né, que o Espírito Santo venha sobre nós, deixa ele te tomar, não sei o quê. Nino do céu, começou a me dar, no Ceará a gente diz que é um farmizinho, né? Começou a me dar um farmizinho nas tripas, um frivião. E o coração bater, e a minha perna começou a ficar mole. Eu disse, pronto, agora lascou. Eu 2 anos no candomblé, nunca virei no santo, não incorporei nada, vou incorporar aqui nos carismáticos. É capaz que foi o passe que eu tomei ontem, que abriu minha cabeça, que na macumba chama abriu o ori. Porque quem toca não incorpora, quem incorpora não toca. Falei, eu toco a tabaco, eu não posso receber santo aqui. As mulheres falaram que eu não ia passar vergonha lá dentro, era melhor lá dentro do que aqui no meio da quadra, na frente de todo mundo. E eu lá debatendo com o que eu tava sentindo. Quando eu vi, puf, eu tava no chão. Repousou. Então, mas eu não sabia o que era isso. Eu nunca tinha visto. E, ó, eu já tava frequentando o grupo de oração, tava aqueles dias todos no encontro, na quadra, mas eu costumo dizer, o primeiro repouso que eu vi na vida foi o meu. Porque eu tava no chão... Pra um autodidata tem tudo Pois pra um autodidata, exato. Nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva. É um autodidata mesmo. Eu aprendi a repousar sozinho, sem ninguém... Eu mesmo aprendi. Eu mesmo me ensinei com as minhas revelações. Aí eu caído lá no chão, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que é desmaio? Que eu nunca tinha desmaiado na vida, né? Eu devo estar desmaiado. E não é normal, gente. Eu sou católico, eu tô no encontro de igreja católica, as pessoas não caem no chão na igreja. Eu sou católico desde pequeno, alguém vai vir me acudir. Tô até hoje esperando alguém lá acudir. Falei, será que eu tô desmaiado? Que eu nunca tinha desmaiado, eu não sabia que a pessoa desmaiada não pensa que tá desmaiada. Sim. Porque ela não pensa. E eu lá no chão pensando o que estava acontecendo, tentando sem força entender. Para levantar. Não, eu não tinha força nenhuma. Eu perdi as forças. Eu só lembro mesmo da sensação de estar no chão. Eu não lembro a queda. O fenômeno, o percurso da queda, isso eu não lembro de maneira nenhuma. Eu lembro que eu estava no chão, tentando entender. De repente, era fevereiro, né? 2001, um calor, verão, eu lembro que começou, isso aconteceu mesmo, começou a chover durante aquela efusão, em cima do ginásio, e um vento, mas um vento soprava tão forte dentro do ginásio, aquele vento passava em cima de mim. E aí, de repente, eu vi, eu todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu gostaria, assim, como teólogo, que eu sou hoje, professor de teologia, de ter
termos precisos para explicar a experiência, mas não tem como. Eu só tenho como dizer o que foi, mas não tenho como explicar ou descrever. Eu vi, não era uma visão como a gente tem quando ora, né, uma inspiração, não, uma visualização intramental. Não era assim. Eu vi como se estivesse de olhos abertos, e mesmo de olhos abertos, a maneira como a gente olha as coisas de olhos abertos não é tão real quanto aquilo que eu vi. Aquilo é mais real do que a própria realidade. Veio vindo um homem na minha direção, de branco, barba, olhou para mim assim e disse: você mandou eu vir te buscar e tirar, eu vim. A partir de hoje você é meu. Foi embora. Eu fiquei lá no chão, vamos negociar. Volta aí, mano. Caramba. Aí fiquei lá no chão, o que foi isso? E esse homem, na minha cabeça, na época, assim, na época não, durante o que aconteceu, eu achava assim que de alguma forma eu tinha aberto os olhos, alguém falou comigo, e do jeito que eu não entendi como eu tinha caído no chão, eu tinha voltado a cair no chão de novo, porque era muito real, é como se eu estivesse em pé e eu falando com ele. Ele olhou pra mim, o homem de branco, e eu fiquei lá esperando, porque aquilo foi tão tremendo, tão tremendo. Na verdade, antes de falar comigo, ele me olhou assim no fundo dos meus olhos. Quando ele olhou nos meus olhos, a sensação que eu tenho quando eu lembro daquele olhar é que eu só nasci. Eu nasci, eu vim a esse mundo, eu existo só para aquele dia. Sabe, não tem como eu explicar. Sim. Eu nasci para que aqueles olhos olhassem para mim e eu naqueles olhos. Acabou. Se a vida acabasse ali, bastava. Se o céu for só eu ficar olhando nos olhos dele e ele nos meus, para sempre, eu não preciso de mais nada. Eu nasci para olhar aqueles olhos. Ele nem precisava falar nada, porque só os olhos dele já me convenceriam. Mas ele falou aquilo, foi embora. E a tortura, a sensação incômoda que dá quando ele olha para você e depois ele não tá olhando mais. Ou seja, ele vai embora. Hoje eu entendo assim, foi a experiência de céu e de inferno ao mesmo tempo. O olhar divino ser dado a você e depois ser tirado não é uma coisa pior. Eu fiquei ali no chão, esperando ver se ele voltava. E eu ia ouvindo, né? Tudo em volta. E eu ouvia cantos em línguas. O tempo todo o ginásio estava cheio, né? A efusão comendo solta. E eu fui pro fundo ali da quadra. Aí eu pensei, bom, ele não volta. Eu vou tentar levantar para ver se eu descubro quem é esse homem. E eu já devo estar aqui há uns 10 minutos, 15 minutos. A sensação que eu tive era no máximo 15 minutos eu devia estar ali. Eu vou levantando, antes que acabe isso daqui tudo, e o povo me veja aqui estirado no chão. Olha, aquele ginásio comporta umas 2.000 pessoas, era o que devia ter aquele dia. Quando eu abri o olho, que eu levantei a cabeça, não tinha ninguém no ginásio. Meu Deus. Tinha um irmão, um dos amigos que eu fiz no encontro. Pegou aquelas cadeiras de bodega, né? Que chama de bar, de botex, que arma e desarma assim de ferro, armou ali do lado. E tava me velando, me pastorando ali, me velando com o terço na mão, velando o meu corpo. No chão, rezando ali, ó. Aí quando eu levantei a cabeça, ele, aleluia! Obrigado, Senhor, que o Senhor levantou o teu servo. Aí me levantou, ele teve que me sentar na cadeira, eu não conseguia ficar de pé, eu estava bêbado, trêbado, quadrêbado. Eu não tinha a menor condição de me levantar. Ele me ergueu, me sentou na cadeira, e eu assim, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Eu perguntando para ele, cadê o homem de branco? Cadê o povo aqui do ginásio e o homem de branco? E o povo, ele, calma, você quer saber o que primeiro? O homem de branco ou o povo? Eu falei, cadê o povo? Tem 2.000 pessoas nesse encontro. Eu falei, irmão, tá na hora do almoço. O povo saiu pro almoço. Eu falei, que almoço? Isso aí era o quê? Era 10 da manhã, né?
a efusão. Falei, mas já tá na hora do almoço? Falei, 10 minutos aqui? Falei, que 10 minutos? Nossa Senhora. Aí ele olhou assim, mostrou no relógio, era 1h. A efusão começou... Oi? O horário para preparar pra missa. Ah, é verdade. Eles conseguem cortar e depois... Sim. Tá, mas deixa eu concluir pode então finalizar, essa parte. tá. E o Era povo, 1h da era tarde. 1h. Ele me mostrou, a efusão começou às 10. E o povo orou, foi embora e eu fiquei no chão. Eu fiquei 3 horas no chão. E aqueles irmãos tiveram a sabedoria de me deixar ali, né? Não mexer, porque eu estava sendo batizado no Espírito Santo e liberto. Então eu levantei, depois teve uma outra, né, na parte da tarde, teve uma adoração ao Santíssimo. O Santíssimo passou e eu chorava compulsivamente. Às vezes eu acho que eu chorava mais porque eu não sabia porque eu estava chorando do que por outra coisa. Então as pessoas perguntam, mas você não teve um fenômeno de libertação? Tive. Jesus falou que eu não ia passar vergonha. Então ele me libertou no repouso e me libertou nas lágrimas. Tudo que estava em mim. E eu lembro que eu não conseguia... E eu perguntei para ele, o homem de branco. Falou, você viu um homem de branco? Eu falei, eu vi como eu tô vendo você aqui. Ele disse, eu sei quem é, com certeza, esse homem de branco. Tu me diga onde é que tá, pelo amor de Deus, olhando pros... Então você sirva a Jesus durante toda a sua vida. O homem de branco vai estar lá do outro lado da vida te esperando. Eu entendi que era Jesus, né? Então assim, Guto, o que eu posso te dizer é que tudo o que se seguiu depois disso, né, vocação ao sacerdócio veio 2 anos depois disso. Eu não tive essa preocupação. Eu tive a preocupação em ser um bom cristão, em primeiro lugar. Tudo que veio depois disso, tudo que eu fiz e faço, é só para poder ver os olhos dele de novo, né? Se isso me for dado no fim da vida, para mim já tá bom.